não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, jogamos para nós, para nossa torcida, pro nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos o treinamento durante a preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí de forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol. E jamais abriria mão disso. Curto e grosso, Felipe Luiz rechaçou, né, claramente a ideia de entregar o jogo ou de fazer qualquer coisa diferente do que dar o seu melhor para tentar conquistar uma vitória pelo Flamengo, e assim foi. Na verdade, é uma utopia maluca do torcedor, que é natural, né? É típico de torcedor, achar que um líder de um grupo de trabalhadores pode chegar para esse grupo de trabalhadores e pedir que eles não vençam uma partida, que eles não executem o seu trabalho naquele dia, e no dia seguinte esse cara possa continuar sendo líder desse grupo de trabalhadores. Na verdade, ou você brada por profissionalismo, ou você quer entrega de jogos ou coisa do tipo. Você pode até se perguntar se time A ou time B teria feito diferente. Fato é que o Flamengo não é time B e nem time C. O Flamengo é o Flamengo. E até por isso ele precisava ser Flamengo, jogar como Flamengo e vencer como Flamengo em uma grande atuação, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo teve alguns componentes diferentes de um jogo um pouco mais lento, que você vai entender até a motivação disso e o que resultou nisso nesse vídeo, quando a gente vai abordar tudo de forma tática, sem tatiquez. Pessoal, peço que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. O ano tá acabando e a gente queria chegar nos 70 mil inscritos. Vai ser difícil, mas vamos chegar pelo menos nos 68. Falta pouquinha gente. Se inscreve no canal e se você já for inscrito, deixa o like e ativa o sino de notificação. Aproveito para fazer a propaganda da nossa playlist Planejamento de 2025. Nessa playlist eu tô abordando as carências que o elenco do Flamengo tem e sugerindo nomes pontuais por posição para todo tipo de orçamento, a depender de qual que vai ser a política adotada pelo futuro presidente do Flamengo, que não sabemos quem será, saberemos na próxima semana, tá bom? Então vamos lá entender o que aconteceu nesse jogo. E eu vou deixar o professor explicar um pouquinho, especialmente o início da partida. Fala, Felipe. A proposta foi a mesma, de ser protagonista do jogo, de tentar todo momento agredir o adversário, mas é verdade que no começo do jogo estávamos um pouco circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lento essa circulação, e acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Então isso levava o time a ter idas e voltas na bola. Tivemos que o bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas que a gente teve, perdas de bola que o nosso time não costuma ter, e isso fez com que o time se descompactasse e gerasse um espaço muito grande no meio, e acabou tendo esse ida e volta que eu não queria, não era meu objetivo. O jogo foi planejado da mesma forma, só que não todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma, um jogo vertical também, e da nossa parte, jogadores que... Então é normal, é natural até eles se encontrarem um pouco no campo, foram alguns erros e a partir do que o time se encontrou um pouco mais, começou a jogar. Então o que eu quero dizer com isso? Me estendi demais. Que o fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Pois é, gente, ele falando desse jogo de idas e vindas, lembra até um pouco o Sampaoli, né? O Sampaoli ficava doente com esse negócio de trocação, contra-ataque, etc. Na verdade, o Flamengo entrou em campo, né, explicando ali o que o Felipe tentou dizer, o Flamengo entrou em campo para justamente evitar
que isso ocorresse. Porque o Criciúma não é um time que fazia pressão alta, não é um time que pressiona alto seus adversários, mas é um time que ali, dentro de casa e até fora de casa, quando encontrou seus melhores resultados na temporada, tinha um contra-ataque forte, era um time de força, especialmente pelos lados do campo. Então você alongar os ciclos de posse de bola e ter o controle do jogo seria extremamente vantajoso. Se você fica muito tempo com a bola, menos vezes o teu adversário vai roubar essa bola, e se ele finaliza a partir das bolas que ele rouba, menos vezes eles vão finalizar contra a tua baliza. Então dessa forma você conseguiria executar um jogo seguro e ofensivo e dominante, como o Felipe bem quer que o time sempre execute. Acontece que isso esbarrou em duas atuações individuais muito fracas, especialmente a do Alcaraz. O Alcaraz ele merece um parêntese, né? Um capítulo à parte. Se você não assistiu, assista a análise que eu fiz antes do Alcaraz chegar, logo que o Flamengo o contratou. O Alcaraz ele é um ótimo jogador, ele tem potencial até para ser um ídolo do Flamengo no futuro, porque ele é aquele tipo de jogador com muita gana e que ele é muito sanguíneo, né? Ele vai se identificar com a torcida assim que ele crescer em confiança. Acontece que no momento ele não tem simplificado a própria vida, ele está tentando exageradamente, tentando demais. E esse tentar demais tira a própria naturalidade do jogo dele. Ele está claramente inseguro e pressionado pelo valor que foi pago nele. Quantos jogadores a gente já viu se comportarem assim? Eu acho que o exemplo mais marcante, recente no futebol brasileiro é o próprio Yuri Alberto no Corinthians, né? O Corinthians lotou toda a base para contratar o ótimo Yuri Alberto. Ele começou muito mal, virou meme e tal. O Corinthians contratou o Memphis Depay, virou o foco para uma outra grande contratação, e o Roberto começou a destruir e já tem 30 gols na temporada. Então, está acontecendo um processo inicial difícil do Alcaraz, como foi com o Cebolinha, como foi com o Luiz Araújo, como foi com o Pulgar, como foi com tanta gente que tá jogando no Flamengo muito bem. Então é preciso ter paciência e que na próxima temporada, no Carioca e tudo mais, o Alcaraz recupere a confiança, porque ele vai ajudar muito e vai ser muito importante pro Flamengo. É um ótimo jogador, tá? E aí ele, tentando demais, começou a errar muito. E além dele, o Matheus Gonçalves também começou a errar muito. Receber a bola um pouco mais de costa do que de lado, do que deveria, com o perfil incorreto para quem tá jogando aberto. Perdendo a bola, sendo pressionado, e aí o time ficou 20, 30 minutos naquela trocação. Quando esses caras começaram a simplificar um pouco o jogo e jogar um pouco mais cadenciado, o time começou a encontrar a formação ofensiva dele, que é o que o Felipe falou que estava faltando. E aí, a partir do momento que encontra essa formação ofensiva, vai encontrando os espaços, porque o Criciúma realmente estava muito fragilizado. No segundo tempo, ele volta com um time um pouco diferente, desloca mais o Bruno para jogar aberto, centraliza mais o Alcaraz, que tinha começado pelo lado esquerdo, para tentar aumentar o espaço do jogo do Alcaraz, e o Alcaraz ainda piora em campo, né, no segundo tempo. O Matheus Gonçalves participa menos, mas também não melhora, e aí vem as mudanças, né, do técnico adversário. O Criciúma mudou para um 4-2-4, deixou o meio de campo completamente aberto. E aí o Felipe Luiz mata o jogo quando coloca especialmente ali o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um cara inteligentíssimo, cara, e tem gente que tirava ele pra burro. Como classificar essa gente? Mas o Luiz Araújo é um cara inteligentíssimo, porque jogando por dentro, ele é um cara que carimba poucas bolas, ele é um cara que entende os espaços, sabe os espaços que deve atacar, ataca esses espaços e faz o time todo crescer em movimentação e ocupação de espaço. Então ele ser premiado com o terceiro gol e ser o causador do pênalti do segundo fala bastante sobre o potencial decisivo desse jogador, que vai ser muito importante em 2025, como foi importante em 2024 e teria sido ainda mais importante não fosse a lesão que o tirou até daquela fase mais decisiva da Libertadores. Então o Flamengo de 2025 empolga, embora a gente não saiba como ele será. Para tentar projetar como ele pode ser, você pode assistir a minha série de vídeos do planejamento de 2025 e a gente pode também imaginar e esperar o que tem por vir desse ótimo treinador do Flamengo, que é o Felipe Luiz, que nos encanta a cada jogo e a cada entrevista, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.